Figuras de linguagem, a aula vai se referir a metonímia, antítese, ironia, eufemismo, sinestesia e um nome bem diferente aí, né? Preterição, né? Talvez para muitos alunos isso possa ser uma novidade. Não vamos esquecer que abordar figuras de linguagem é fazer referência ao sentido conotativo da expressão, ok? E não esqueçam também de clicar no microfoninho, né? E acompanhar. Bom, primeiro a metonímia, ela está na base de uma substituição lógica, né? Então é uma troca e é uma troca viável. Então eu diria assim, palavra-chave para se referir à metonímia, substituição. Eu acho que isso facilita pensar sobre essa figura de linguagem. É claro que há uma classificação significativa dessa figura de linguagem, mas se você guardar que a base dela é uma substituição lógica, isso pode te ajudar, tá? E não se prender tanto aos tipos de metonímia, mas o geral dela, que é essa substituição. Então, nós temos essa substituição do autor pela obra, né? Quando a gente diz gosto de ler Machado de Assis, você está dizendo que você gosta de ler a obra dele. Continente pelo conteúdo, comi um prato de macarrão, claro que você não comeu o prato literalmente, o prato está aí para fazer referência ao conteúdo que há nele. Parte pelo todo, várias pernas passavam apressadamente, né? Várias pernas, uma parte do corpo representando uma pessoa, né? Então, uma pessoa passeava apressadamente. A marca pelo produto, nossa, essa é uma das metonímias mais comuns, principalmente na linguagem do dia a dia, né? Então, meu filho adora Danone, lembrar que Danone é uma marca e a gente toma, né? Se refere a isso como um produto. Então, Danone, Cotonete, Bombril, né? Bombril também é uma marca. O produto é palha de aço que a gente falaria. Ou no caso do Cotonete, é uma haste, né? De limpeza aí do ouvido. Então, a marca passa a ser tão forte que a gente toma ela como uma representante do produto. O abstrato pelo concreto. Hoje conversei com a diretoria da empresa. Veja, a palavra diretoria é abstrata, mas o que ela significa é concreta. São as pessoas que compõem o corpo diretivo, certo? Ou o contrário, concreto pelo abstrato. Carlinhos sempre teve uma cabeça brilhante. A expressão cabeça é um substantivo concreto, mas o significado aí é de um substantivo abstrato, né? Fazendo referência à inteligência. Na propaganda, a metonímia também se faz presente, né, nos anúncios publicitários. Então, nós temos aí a imagem de duas árvores que, na verdade, representam os pulmões, né? Quer continuar a respirar? Comece a preservar, né? Então, a metonímia, ela está na imagem da árvore associada aí aos pulmões. Por isso, essa substituição, com o intuito de evidenciar que a gente tem que cuidar aí da natureza, e se cuidar da natureza é cuidar da própria vida. Então, essas foram as classificações da metonímia. Uma outra figura de linguagem, né, que a gente diria que é a figura de pensamento por trabalhar com ideias contrárias, que é a antítese, né, sentidos opostos. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Nós temos várias antíteses aí, hein? O não e o sim, né? Tristeza e felicidade. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Então, acordar e adormecer. Ou paradoxo. O paradoxo também tem uma ideia de oposição. A única diferença entre paradoxo e antítese é que o paradoxo é uma negação de um pensamento, né, assim que ele é emitido. Então, um exemplo, dor que desatina sem doer. Então, primeiro eu falo, depois eu nego, mas no mesmo pensamento. Então, a gente tem aí um exemplo de paradoxo. Da minha experiência em vestibulares, é muito difícil, eu não me lembro de ter encontrado um exercício em que a resposta girava em torno de antítese ou paradoxo e as duas figuras de linguagem estivessem ali concorrendo como resposta. Então, ou você vai encontrar antítese ou você vai encontrar paradoxo, certo? Ironia, nossa, ironia faz parte da linguagem nossa do dia a dia, como nós somos irônicos. Aliás, eu sou uma pessoa
extremamente irônica. Às vezes os meus alunos ficam na dúvida do que é que realmente eu estou falando. Não quer dizer que a ironia sempre é bem-vinda, né? Porque você tem que ser claro na sua comunicação. Enfim, consiste na inversão do sentido. Afirma-se o contrário daquilo que de fato você quer dizer. E essa escolha de fazer isso é com o intuito de criticar, ironizar, ou num sentido mais informal do termo, dar uma indireta na pessoa, né? Aí eu selecionei um trecho da obra Negrinha, né, de 1920, de Monteiro Lobato, é um livro de contos. Tem o conto Negrinha, o nome da obra é Negrinha. É uma obra que vai se referir ao tratamento dado ao negro no início do século XX, tá? Isso de uma maneira geral. E nesse conto há muita presença da ironia, né? Então, por exemplo, aí no trecho selecionado, a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Veja, o sentido é o contrário. Dona Inácia era extremamente maldosa, né? Negrinha era uma criança que sofria maus tratos de Dona Inácia, certo? Há outras passagens do texto em que fica evidente essa relação de submissão da menina à Dona Inácia e a relação mesmo de sofrimento pela qual ela passa, né? Há um trecho, inclusive, que para caracterizar a Negrinha é dito assim: o corpo de Negrinha era tatuado de sinais. Então, essa expressão tatuada era marcada de sinais, mas os sinais de sofrimento, né? De cicatrizes, do quanto ela apanhava sem motivo. Até uma passagem que Negrinha tem aí as mãos amarradas e Dona Inácia faz com que ela coma, né, um ovo cozido e um ovo extremamente quente, como forma de castigo. Então vale a pena a leitura desse conto e é um conto aí carregado de ironia. E há uma charge aí também, né? Olha, última moda em Brasília. Aí se você olhar para a imagem, então há uma relação aí de texto verbal e não verbal. A roupa se refere à roupa dos ladrões, vamos dizer assim, né? Então, qual é a última moda em Brasília? É o excesso de corrupção e excesso de bandido, certo? Essa é a imagem, a mensagem que se transmite por meio dessa charge. O eufemismo, né? Eufemismos são expressões agradáveis para dizer aquilo que é desagradável. É muito comum, principalmente, quando nós perdemos um ente querido, né? Então, nós falamos, o céu ganhou uma estrela, em vez de falar, tal pessoa morreu, né? Nunca se anuncia a morte, somente pelas redes sociais, assim, tal pessoa morreu, né? Você usa essa maneira mais suave de noticiar algo que é dolorido, né? Então, há os exemplos aí. Amor estava dirigindo seu carro quando, contra minha vontade, a lataria de seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. Ou seja, ela bateu o carro. Só que aí ela fala de maneira mais... Ou fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Gostei desse eufemismo aí. Fofoqueira é uma maneira mais pejorativa, né? De se referir a uma pessoa de uma maneira mais escrachada. Então, quando você troca, né, produtora de biografias orais não autorizadas, você usa uma expressão mais suave. Sinestesia, né, é a união das palavras que revelam impressões sensoriais diferentes. Então, elas estão relacionadas, essas impressões sensoriais, aos nossos órgãos do sentido, né? O olfato, o paladar, o tato, a audição e a visão, só que é a mistura dessas impressões, né? Então, olha, o cheiro doce verde do capim trazia recordações da fazenda para onde nunca mais retornou. Ou um doce abraço, né? Uma mistura aí, abraço é tato, né? Doce paladar. No item 1, cheiro doce, né? Referência ao olfato, paladar e aquilo que você vê também. Então, essa mistura das impressões sensoriais por meio dos órgãos do sentido é o que caracteriza a sinestesia. E a preterição, né? Tem aí a imagem da professora, porque os professores usam muito aí desse recurso. Não só os professores, também é um recurso que faz parte do nosso dia a dia,
está presente também em textos literários, mas assim, com uma certa recorrência na linguagem do dia a dia. Então, eu coloquei, vocês imaginarem uma situação em que todos os alunos, ou a maioria deles, foi aí muito mal na prova, né? Então, a professora pode ser questionada, e aí ela começa a responder. Eu não vou nem dizer que todo o conteúdo foi dado, que a matéria dada é aula estudada, que solicitei os registros, não vou nem falar que ninguém anotou as dicas, não vou nem comentar que ninguém prestou atenção em tal dia. Então, veja, ela diz que não vai falar, mas nesse movimento de dizer que não vai falar, já está falando. Então, isso é o que marca a preterição. Na política, cara, eu não vou nem comentar os casos de corrupção a que você está submetido. Então, diz que não vai, mas já está comentando, né? É esse recurso de linguagem. E tem um trecho aí, né, de Machado de Assis. Calo-me, não digo nada, não conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e enfermos, nem as recompensas que recebi. Não digo absolutamente nada, mas ele já está dizendo, né? Então, essa é uma figura de linguagem presente aí no nosso cotidiano e nos textos literários também.